A paz do Senhor, meus amores, aqui é a tia Érica e hoje aqui no canal vou deixar uma ministração super especial sobre José. Na verdade é uma EBF onde o tema é Deus cuida de mim. Essa EBF é do ano passado, 2022, feita pela Luciele aqui de Rio das Ostras e sua amiga Alessandra lá do Rio de Janeiro. Elas programam EBF para as igrejas, né, dão palestras. É maravilhoso. Então, ano passado eu já ministrei esse tema, né? E esse ano eu voltei a ministrar. Deus cuida de mim, né? Sendo a história de José. Então, achei relevante deixar essa história aqui. Apesar que no canal da tia Érica já tem uma história de José. E o que eu vou falar aqui hoje da história de José não tem naquele vídeo, então você pode assistir os dois vídeos. Eu vou tentar deixar o videozinho do José aqui em cima, mas na hora que eu estiver editando, se eu não conseguir, eu vou deixar o link embaixo do outro vídeo de José, tá bom? Para ajudar vocês. Bom, mas antes da tia Érica começar, se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, dê o like, é importante para o YouTube perceber que o canal da tia Érica tem conteúdos relevantes. E compartilha, tia Érica, com quem? Com quem você desejar, com quem você quiser, grupos de WhatsApp, grupo da igreja, amigas, amigos. Fique à vontade para assistir e compartilhar com quem você quiser, tá bom? Então vamos lá para a história? Vamos! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, a tia Érica hoje vai contar uma história super legal de um adolescente, onde Deus cuidou dele. Vocês acreditam que Deus cuida de vocês? Que bom! Mas deixa eu te perguntar alguma coisa aqui. Se lá na escola ou na rua, algum amiguinho seu te empurrar, dá vontade de fazer o quê? Dá vontade de revidar, não dá? Se alguém te bate, te empurra, algum amiguinho, logo na sua mente, seu corpo quer revidar, não é isso? É ação, reação. Mas muitos de vocês já conhecem o Senhor Jesus, tem na vida de vocês o Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Espírito Santo de Deus já produziu em você o fruto do Espírito, onde uma das virtudes é o domínio próprio, não é? Então, muitas vezes, você se segura para não revidar. Às vezes lembra que a mamãe fala que não pode bater na escola e se apanhar na escola vai apanhar em casa também. Não é assim? Então vocês se seguram, não é? Isso. A história que a tia Érica vai contar hoje é de um adolescente que precisava ser paciente. Então Deus fez coisas para que esse adolescente começasse a ter paciência, porque ele ia viver algo muito especial da parte de Deus e precisava estar preparado para isso. Então a história de hoje é sobre José. Você já ouviu falar? Então vem com a tia Érica. Bom, José era filho de Jacó. E Jacó tinha, além do José, 11 filhos. Que isso, tia Érica? Ele tinha 11 filhos. Sim, além do José, Jacó tinha 11 filhos. Muita coisa, né, crianças? Mas naquela época era normal. Além dos 11 filhos, José, ele também tinha uma filha, tá bom? Uma filha chamada Tamar. Bom, José amava seus filhos, mas a Bíblia conta que talvez Jacó amasse muito mais José. E por conta disso, ele resolveu mandar fabricar um presente muito especial para José. Será que presente era esse? Bom, Jacó mandou confeccionar para José uma túnica, crianças. Que é uma túnica, tia Érica? É tipo um casaco. Só que as cores eram todas brilhosas. Olha que cor linda! Mas crianças, não era igual hoje, que a gente pega um tecido todo colorido e manda fazer. Não, lá eram feitos com linhas, então pegou linhas de todas essas cores e a pessoa ficou ali, ó, costurando. Demorou muito tempo para essa túnica ficar pronta. E essas cores naquela época, eram assim, cores assim muito importantes. Que só quem poderia receber essa túnica aqui era o filho primogênito. Mas
José não era o filho primogênito de Jacó, não. Sabe quem era? Era Judá. Então essa túnica aqui, toda colorida, toda bonita, era para quem? Era para o primogênito, tinha que ser para o primogênito. Que seria então quem? Judá. Mas essa túnica aqui, Jacó presenteou José. Crianças, mas quando isso aconteceu, os irmãos dele, de José, ficaram com muita raiva, crianças. Muita raiva dele, raiva mesmo, porque ele não era o primogênito e não poderia receber esse presente lindo. Mas Jacó, por amar demais José, não pensou na confusão que ia dar e presenteou José com essa túnica. Além disso, os irmãos já estavam com raiva dele. Vocês não sabem o que aconteceu. Deus começou a dar sonhos para José. Lá na frente, José também vai ter o dom de interpretar sonhos, porque Deus deu esse dom para ele. As pessoas trazem sonho para ele e ele interpreta, é o dom que Deus deu para ele. Então Deus começou a dar sonhos para José. E o primeiro sonho que José teve foi que os irmãos estavam no campo amarrando os feixes de trigo, e ele também. Só que os feixes de trigo o feixe de trigo de José subiu assim no alto e os outros feixes dos irmãos começaram a se curvar perante o feixe de trigo de José. E quando ele contou isso para os irmãos também continuaram com raiva, porque o sonho dava a entender que José seria alguém importante, onde os irmãos deveriam se curvar a ele. Os irmãos já não gostavam dele, já estavam com muita raiva dele e ainda ele tinha esse tipo de sonho que os irmãos iam se curvar perante ele. Ai, crianças, isso não deu certo. Mas José contou seus sonhos. José teve outro sonho, onde as estrelas também se curvavam a ele, se curvavam ao sol. Crianças, os irmãos também não gostaram desse sonho. E nesse sonho, crianças, quando ele contou, até o pai dele repreendeu ele. José, pare com essas coisas. Você está dizendo que nós vamos se curvar a você? Mas José, criança, ele não estava entendendo porque ele estava tendo esses sonhos. Mas já era Deus revelando o que ele ia ser lá na frente. Deus, ele é maravilhoso, não é? Bom, mas José ficou contando seus sonhos para os irmãos e os irmãos ficaram com raiva. Então, crianças, tome cuidado ao contar os seus sonhos para quem você contar. Mas mesmo, crianças, quando você tiver seus sonhos de ser uma pessoa importante quando crescer, um bom profissional, estudar bastante, e se alguém rir de você não vai fazer isso, você não vai conseguir. Não importa, crianças, o sonho que Deus colocou em seu coração, Ele vai estar contigo para realizar, Ele vai te dar força, tá bom, crianças? Mesmo que as pessoas falem que vocês não vão conseguir, tenha fé em Deus e lute para conseguir. Bom, passou-se um tempo, Jacó mandou os filhos, os irmãos de José, lá para Siquém. Para quê? Para apacentar as ovelhas. As ovelhas precisavam de um pasto bem florido, com bastante graminha para se alimentar. E em Siquém era o melhor lugar para isso. Então, o pai mandou os irmãos de José para Siquém. Passou um tempo, Jacó ficou preocupado com os irmãos e falou para José ir lá. José, vai lá onde estão seus irmãos, leva alguma coisa para eles e também vê se está tudo certinho com eles, com o rebanho. Lá foi José, crianças, ver se os irmãos estavam bem lá em Siquém. Lá de longe, quando os irmãos avistaram José vindo, começaram a ficar com raiva. Lá vem José de novo, lá vem aquele sonhador, lá vem ele. Então, começaram a pensar em matar José, crianças. Queriam matar José. Mas Rubens, um dos irmãos de José, falou assim, não vamos matar ele não. Vamos jogar ele em uma cisterna. Imagina, crianças, uma cisterna, a profundidade é muito grande, é como se fosse um poço.
Já pensou cair no poço? Então pegaram José, jogaram ele nessa cisterna e ele ficou lá, sem entender nada, crianças. Mas depois, Judá, o irmão mais velho de José, aquele que deveria proteger ele, decidiu fazer, sabe o quê? Vender José como escravo, crianças. Sim, eles avistaram de longe que estavam vindo alguns mercadores ismaelitas ou midianitas, né? Depende de como vai estar na sua Bíblia. E venderam José como escravo, crianças. Venderam José por 20 moedas de prata, crianças. 20 moedas venderam José como escravo para aquele povo ismaelita ou midianita. Pegaram a túnica dele que ele ganhou com tanto carinho do papai dele, sujaram de sangue de algum animal e falaram para o papai dele, falaram para Jacó que José tinha sido morto por algum animal selvagem e venderam José, crianças. Ai, crianças, isso tudo foi porque eles sentiram muita raiva. E nós devemos tomar muito cuidado com esse sentimento. Esse sentimento não agrada a Deus. Nós devemos tomar cuidado com o nosso sentimento. Devemos ser pessoas felizes, alegres, coração alegre, sabe? Olha, crianças, devemos tomar muito cuidado com isso. Porque o que sentimos também pode se tornar pecado. E o pecado, ele começa assim. Nós pensamos, nós sentimos, não conseguimos nos livrar do sentimento ruim e acabamos pecando. Mas se no meu coração tem sentimentos bons, meu coração é um coração alegre, então vai me distanciar do mal. Então tome cuidado com os seus sentimentos. Crianças, nós devemos orar e amar os nossos inimigos. Eu sei que os irmãos de José fizeram muita maldade com ele. E ele realmente deveria amar e orar pelos seus irmãos. Tia Erika está dizendo que é fácil fazer isso? Não é. Muitas vezes pessoas fazem coisas muito mais com a gente. Coisas que nos machucam, coisas que nos deixam tristes. Mas Deus nos orienta a amar os nossos inimigos e orar por eles. Porque a vingança, quem vai fazer, quem vai tratar com a pessoa é o próprio Deus, é o nosso Pai Celestial. Então, crianças, entregue na mão de Deus as pessoas que te fazem mal ou te fizeram. Ame as pessoas que te fizeram mal. Mas quando a tia Erika fala amar, muitas vezes não é para conviver. Talvez a pessoa te fez muito mal, te machucou. Você não é obrigada a viver com ela, mas tente liberar o perdão. É muito importante liberar o perdão, tirar o ódio do seu coraçãozinho. Bom, imagine a cabeça de José. Era o filho escolhido, era o filho amado de Jacó e agora estava sendo levado preso. Será que José, por algum momento, duvidou do amor de Deus? Será que ele falou, Senhor, aonde está o Senhor na minha vida? Será? Será que ele duvidou do amor de Deus, aonde estava Deus? Será que quando passamos por momentos difíceis, perguntamos, Senhor, onde o Senhor está que não está vendo isso? O Senhor está vendo tudo, crianças. Está vendo tudo e está lutando por nós. Nós devemos ser gratos, até pelas provações que às vezes passamos, sabe? Quando José chegou lá no Egito, ele foi vendido para Potifar. Chegando lá na casa de Potifar, ele fez tudo direitinho. A casa de Potifar ficou melhor do que estava antes. Tudo que José colocava a mão melhorava, ficava bonito, prosperava, porque Deus estava com ele. Mesmo José sendo jogado no poço pelos próprios irmãos, vendido pelos irmãos, mesmo acontecendo isso tudo, vendido para Potifar, mas ele não negou a Deus, ele continuou adorando a Deus. Mas lá no Egito não foi fácil, crianças. José continuou passando por provações, né? Ele era servo de Potifar, ele foi vendido para Potifar. Na casa de Potifar ele passou por provações também e acabou parando em uma prisão. Mas lá na prisão, Deus também usou a vida de José para abençoar pessoas. Teve uma situação lá na prisão que ele interpretou 2 sonhos, né? Então foi bênção na vida de alguém também lá na prisão.
E tudo que ele fazia na prisão, os trabalhos que os feitores pediam para ele fazer, era tudo bem feito, porque ele fazia, porque ele amava a Deus. E tudo que ele colocava à mão, crianças, prosperava. Até a prisão prosperou. Até que um dia chegou a vez de José, sabe? Aquela pessoa lá na prisão que ele desvendou, que ele interpretou o sonho. Passou um tempo, lembrou dele, porque o faraó também teve um sonho, crianças. Vocês devem lembrar o sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. O faraó teve esse sonho e ficou muito perturbado com esse sonho e queria alguém para interpretar. Então, alguém lá do palácio que esteve na prisão com José falou assim: eu conheço alguém, um jovem que interpreta. Trouxeram José da prisão, ele interpretou esse sonho e Faraó nomeou José como governador do Egito. Então, crianças, tudo que José passou foi para transformar José em uma nova pessoa. E quando vieram os 7 anos de fome, o Egito estava abastecido porque José que estava na direção de tudo, toda a administração era com José. Ele era a segunda pessoa mais importante do Egito. Vinha o faraó abaixo, José, crianças. E ele que coordenou toda aquela divisão de alimento quando vinham os povos. E acabou vindo quem? Os irmãos de José. No início, José tentou se vingar dos irmãos, sabia? Mas depois, José se lembrou, pensou, se lembrou de Deus, se lembrou que Deus quer que nós venhamos amar e orar pelos nossos inimigos. Então ele liberou perdão para os seus irmãos. Mas vamos falar desse sentimento? Será que esse sentimento de raiva agrada a Deus? Não, crianças. O sentimento de raiva que domina o seu coração é pecado. Porque o pecado é tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso que desagrada a Deus, que desagrada a Deus. Vocês lembram disso? Sim, isso mesmo. Né? Então, se eu tô sentindo a raiva, eu também vou desagradar a Deus, porque o sentimento que eu sinto está vindo aqui do meu coração, está vindo da minha alma. Então, eu tô desagradando ao Senhor. E o pecado, ele me escraviza. Assim como eu estava aqui, como José estava preso, o pecado também, ele nos escraviza, criança. O pecado, ele deixa meu coração como? Vocês acham que o meu coração com o pecado fica como? Fica alegre? Não, meu coração fica sujo com o pecado. Sujo. E o que mais? O pecado me deixa distante de Deus? Sim, o pecado ele faz um abismo entre o homem e Deus, sobre a gente. Tem um abismo entre a gente quando a gente começa a pecar. E o pecado, ele me deixa livre? Não, ele me acorrenta. Assim como José estava acorrentado, o pecado ele me acorrenta, criança, e me prende. E o pecado é pesado de carregar. Não é fácil. Lembra que os irmãos de José estavam com raiva? E com esse sentimento de raiva eles venderam José e para o pai eles tiveram que mentir. Mentir agrada a Deus? Então o sentimento fez eles fazerem algo errado e para justificar isso eles tiveram ainda que mentir para o próprio pai. E essa mentira, crianças, durou anos. Eles ficaram presos a essa mentira durante muitos anos. Mas, Érica, mentir. Tô preso no pecado, seja qual ele, o que for. Tem solução para mim? Tem. Aceitar o Senhor Jesus. Porque é através do sangue do Senhor Jesus eu sou liberta de todo o pecado. Quando eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o sangue de Jesus me liberta. Criança, lembra da corrente? O sangue de Jesus me liberta de todo o pecado. Deus é maravilhoso. Tia Érica, eu quero confessar meus pecados. Então coloque aí a mãozinha no seu coração e faça essa oração aqui com a tia Érica. Senhor Deus, eu sei que sou pecador, mas hoje eu quero parar de pecar, eu quero tentar parar de pecar. Eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida na mão do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo venha me limpar, venha fazer morada em meu coração e venha me
distanciar do pecado. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Bom, crianças, essa é a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo, meus amores, minhas tias, meus tios que estão aí assistindo. Essa túnica aqui, quem fez também foi a tia Luciele, tá? O intuito dela de usar é colocar em uma criança. Cada bolsinho é de feltro. Você vai colocando os emojis em cada bolsinho. É bem legal, eu usei. E é bom que você traz a criança para a história. Você escolhe lá uma pessoa que vai ser o José e você traz a criança para a história. As crianças amam, tá? Eu vou deixar lá o contato da tia Luciele, tanto por essa túnica linda aqui que ela faz, tanto para EBF. Ela também faz as EBFs, tá? Provavelmente lá pro finalzinho do ano ela já vai começar a EBF de 2024. Não sei, talvez Deus já até deu o tema para também de 2024, eu ainda não sei, mas já deve ter dado para ela, tá bom? Então vou deixar o contato da tia Luciele. Esses outros recursos vocês já viram eu usando, né? Esses são o Sangue de Jesus, feito lá pelo curso da Junta Mundial de Missões Infantis. Esse aqui também foi também da tia Keligiane de Jesus, tá bom? Esse coração aqui onde, né, tem infectado. Vou deixar o contato da tia Keligiane aqui embaixo, se você quiser um molde, peça ele pra ela, tá bom? Ó, beijo no coração, graça e paz.